uma pergunta que o pessoal falou assim, poxa, antes você tinha 500 máquinas, mais ou menos, cada máquina eu falava de 4, 5 pontos, eu vou precisar de 2.000 sensores aqui, né? Então, uma das coisas que o IoT nos ajuda também, né? Hoje, como você tem medição de hora em hora, né? Uma das coisas que a gente define para estabelecer quantidade de sensor é tamanho de carcaça, né? Pô, você tem um motorzinho de 15 cavalos, uma distância de 10 centímetros de um ponto para o outro, você não vai precisar colocar 2 sensores ali, né? Eu tenho uma regra, posso falar para você qual é a minha regra? Eu falo Lógico. assim pro pessoal o seguinte: quantos sensores você tem que ter no equipamento? A gente falando de forma sensor online, né? O pessoal fala assim: quantos sensores você tem que ter no equipamento? Por quê? Porque tem muito equipamento hoje que tem um sensor e o pessoal tá abafando, né? Tô abafando. Meu equipamento tem, aí tira uma foto para mim do equipamento, eu falo: tira uma foto para mim do seu equipamento e onde está o sensor, por favor, para eu ver. Aí tem um sensor, uma carcaça gigante. Aí eu falo assim: ó, faz a regra de um palmo. Faz a regra de um palmo. Tipo assim, ó, de um palmo a outro. O quanto você está perdendo de energia entre um mancal ao outro. Dependendo do que você quer, porque você não quer pegar uma alta energia, uma alta amplitude. Porque Sim, quando tiver muito alto, que vai estar passando lá para o outro mancal, sim, não faz mais sentido. Então, sim. sempre avaliar a regra de um palmo. Eu falo para eles assim: avalie a regra do 2 palmos, que você sabe mais ou menos quantos sensores você vai precisar. Um palmo deve dar uns 15 centímetros, É isso que eu falo, Claudemir. tá? Porque assim, a regra do 1 palmo vai falar o seguinte: quando essa energia passar para outra, quando a energia desse ponto passar para o outro ponto, eu não preciso de mais de um sensor online. Sim. Porque eu não estou conseguindo pegar especificamente o que está acontecendo com aquele ponto. Que é tudo Perfeito, isso que a gente veio falando ao longo da live. O que a gente quer? perfeito. A gente quer atuar muito lá atrás. Então, tem a regra do 1 palmo. Não, ótimo. Legal, gostei de um palmo, hein? Nunca usei essa regra, hein? Eu inventei. Você inventou. Para facilitar, né? Que o pessoal não. Quantos que eu coloco aqui? Faz a regra de 1 palmo, aí você já vai saber. Assim, de forma clara, tudo tem que ser analisado, tem pontos É, específicos, mas de uma forma mais geral, porque assim, tem equipamentos muito grandes com um sensor só e a pessoa está achando que já consegue ter todos os dados e não tem, gente. É muito complicado isso. é isso aí. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que, cada caso é um caso, né? A gente tem que estudar, entender a criticidade do equipamento. Às vezes, por mais que o equipamento é pequeno, mas para uma linha de produção, você vai correr risco por quê, né? Então, primeiro é ter a lista de criticidade, conhecer os modos potenciais de falha, e aí você criar as regras baseado naquilo que você tem no mercado. Isso aí.